Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Depois do pecado de Davi, vem o profeta Natã para acusá-lo. Mas ele começa contando uma parábola de um homem rico que se apoderou da única ovelha de um homem pobre para matá-la e dá-la como alimento a um hóspede que chegou em sua casa. Davi fica indignado e diz: este homem merece a morte, pagará 4 vezes o valor da ovelha por não ter tido compaixão do seu vizinho. E Natã então diz: tu és este homem, tu te apoderaste da ovelhinha de Urias, que era sua esposa, e mataste-o pela espada dos amonitas. Por isso, a espada não se afastará da tua casa. Haverá rebelião na casa de Davi, os filhos se revoltarão contra ele. Haverá morte sangrenta, porque tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Então Davi cai em si e diz: pequei contra o Senhor. É importante este contra o Senhor, porque não é apenas contra uma lei, contra um costume, é contra alguém. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, dirá Davi no Salmo 50, que nós lemos em seguida. Natã respondeu: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Porém, uma coisa é o perdão da culpa, outra coisa é o perdão da pena devida ao pecado. Esta pena tem que ser cumprida. Qual é a pena que Davi vai sofrer? Entre outras coisas, a morte do filho concebido em adultério. Por teres ultrajado o Senhor, o filho que te nasceu morrerá. E não adiantaria Davi orar, jejuar, porque a criança iria morrer. Vê-se aqui como alguém tão grande como Davi consegue cair tão baixo com o pecado de homicídio e adultério. Vê-se como um profeta de Deus é enviado para denunciar e acusar o pecado do rei. Como o rei reconhece a sua culpa, como Deus perdoa, mas resta ainda a expiação. A pena temporal pelo pecado cometido não foi ainda satisfeita e Davi será castigado. Quando nós nos confessamos, o Padre perdoa a culpa, em nome de Deus, e perdoa a pena eterna, a pena do inferno. Resta, porém, a pena temporal. Para ajudar a apagar a pena temporal, o padre passa uma penitência. O nome correto seria satisfação. Alguma obra, uma tarefa, uma oração, para poder reparar a desordem causada pelo pecado. Se a penitência que o padre passa é insuficiente para reparar a desordem causada pelo seu pecado, então resta repará-la após a morte, em um estado que nós chamamos de purgatório. As almas do purgatório não podem mais merecer. O tempo de merecer acabou. Mas elas podem padecer, sofrer, por não terem amado a Deus suficientemente aqui na terra. O Evangelho hoje apresenta Jesus fazendo uma viagem de barco, que é narrada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas só Marcos faz questão de dizer que Jesus estava deitado na parte de trás da barca, na popa, com a cabeça sobre um travesseiro. E enquanto ele parecia não se incomodar com o que estava acontecendo, a barca era agitada pelas ondas e as águas já começavam a entrar na barca. Havia perigo de afundarem. Então os discípulos sacodem a Jesus e dizem: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Então ele se levanta e diz 2 palavras: silêncio, cala-te. O vento cessa e há uma grande calmaria. E pergunta aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus parecia dormir
como tantas vezes ele parece em nossa vida, mas é para aumentar os nossos méritos, para nos pôr à prova. Os discípulos não tinham aproveitado essa ocasião para exercitar a sua fé. E diziam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? É o Senhor. Porque o poder sobre o mar, o poder sobre o vento, é uma prerrogativa de Deus. E Jesus, fazendo isto, mostra que Ele é Deus junto com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Se nós tivermos fé, nenhuma tempestade vai poder nos abalar. Mas a fé é também um dom de Deus. E temos que pedir a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem em socorro da minha falta de fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, é pela fé que nós começamos a nossa justificação. Quando alguém pecou mortalmente e, portanto, perdeu a caridade, conserva ainda a fé. E é por causa da fé que procura um padre para se confessar. Depois, quando recebe a absolvição, além da fé que ele não perdeu, a caridade agora é restituída. Perder a fé é muito grave. Vamos pedir a Maria Santíssima que não nos deixe perder a fé e que faça com que a fé que nós recebemos do batismo se revigore pelo estudo, pelo aprofundamento da doutrina católica, pela oração e pelos nossos exercícios espirituais. Com esta fé, o Senhor poderá fazer em nós maravilhas, poderá acalmar as nossas tempestades e nos conduzir até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso